Hoje vamos falar de masculinidade. O que é masculinidade? Masculinidade tóxica. O que é hoje ser um homem, né? Eu vejo pelo seguinte: muitos concordam que na época dos nossos avós, dos nossos antepassados, o mundo era um local mais seguro, os homens se sentiam mais homens, que eram provedores, porque tinham mais meios. E muitas dessas questões hoje, desses valores, subiram. A grande pergunta é: será que não daria para a gente tentar voltar com esses valores? Claro que daria. Mas aonde estava a força do homem antigo? A família. Então, quando você disse não à família, você tirou uma parte muito significativa da sua masculinidade. Como uma casa, uma mesa. Você tem quatro pés, né? Você tem bases que sustentam. Se você vai lá e tira uma base, você fica instável. Ah, continua sendo a mesma, mas fica instável. Até comer nela, fica horrível. Então a gente precisa voltar para esses valores antigos, que são valores de espiritualidade e família. Isso vai fazer um homem de verdade. Não vai ser você sendo agressivo, não vai ser você querendo mostrar que é machão ou ganhando dinheiro, que hoje o cara acha que ser homem é simplesmente se ele tem uma conta muito farta, que aí ele não precisa de ajuda para ninguém, porque ele mesmo se provém e ele é muito bom e ele paga para a esposa dele ficar em casa. E não, agora eu sou homem, eu sou macho. Mas não necessariamente é só por esse aspecto. Tem um aspecto mais profundo espiritual em cima de, cara, eu sou um homem porque, primeiramente, eu sou temente a Deus, eu abaixo a cabeça para Deus, porque eu enxergo que tem uma coisa superior, que um dia eu vou prestar contas e eu tenho esse código moral para ter que ser bom. Mesmo que ninguém esteja vendo, a gente tem esse código moral. Então, ser homem se abrange da sua espiritualidade e principalmente na família também. Porque se você só tiver espiritualidade, mas você não tiver presente na família, com a sua família que te dá o sustento, você tá com uma lacuna de lado, tá deixando de ser preenchida. Eu chamaria atenção que nessa questão da família, você tem muitos aspectos. Primeiro, tem homens que nasceram e não se sentem bem estando com alguém. Eles se sentem bem sozinhos. Não tem nada de errado com isso. Se esse daí é a sua vocação, você fala, meu, eu não nasci pro casamento, cara. Eu fico bem sozinho. Cara, tudo bem. Porém, só saiba que esse homem, ele é chamado a viver no celibato. Você não pode falar que você só vive bem sozinho e você quer uma mulher só para desfrutá-la. Não, aí você não. Aí você quer a mulher, só que você só quer o bônus. Você não quer o ônus. Chesterton, que era um escritor inglês muito sábio, dizia: o preço que se paga para se aguentar uma mulher é muito baixo em relação ao que uma mulher te dá, entendeu? Então vale a pena. Se você tem a vocação de, cara, eu gosto de ficar com uma mulher, eu me sinto bem com ela, você tem que aguentar também as outras questões que vem junto, né? Que é as responsabilidades, a cobrança, muitas vezes. Que mulher que vai ficar feliz, vai ficar bem vendo um cara bebendo jogada? Ou um cara velho jogando videogame o dia inteiro encostado sem fazer nada. Claro que a mulher vai encher o saco do cara. E tá certíssima. Por quê? O homem e a mulher, quando elas se casam, eles se tornam uma só carne. Ninguém em sua sã consciência vê a sua própria mão no meio de um ácido, vai falar, ah, tudo bem. Não, você vai falar, cara, eu vou cuidar da minha mão, tira ela disso daqui que tá me queimando, tá me fazendo mal. Num casamento deve ser parecido. Um tem que agregar o outro e complementar o outro e puxar o outro para cima. Se tem uma coisa que tá te fazendo mal, a sua mulher tem a obrigação de chegar e te falar. A questão da família, que é uma coisa que é muito importante, mesmo os homens casados hoje, é uma coisa triste, mas eles evitam muito filho. E isso daí, eu digo para você, não agrada a Deus. Não agrada. Eu sou pai de 7 filhos. Um tá no céu, eu perdi no parto. Mas eu tenho 6 vivos. Mas eu falo para vocês, é uma coisa maravilhosa, uma coisa que agrega, completa, preenche, coisa que dá alegria. E hoje, o modelo de pai hoje é aquele pai, um filho, aí 2 filhos no máximo, porque é muito caro,
Beleza. Mas você vai olhar a vida do cara, tá tudo errada. Um monte de gasto supérfluo, fortuna, o cara vai viajar. Cara, ali tinha dinheiro para um filho o ano inteiro. Não, ele prefere gastar com uma viagem. Você vê como a vida humana está desvalorizada. Você tira, cara, a sua hombridade com isso. A sua hombridade se perde. Porque você tem que parar de ser um fraco e dar um mau exemplo. Você mostra pro seu filho que não precisa rezar, que dá para ser bom sem Cristo, que uma oraçãozinha lá de 10 segundos lá é bom. Não tem uma coisa consistente e profunda na sua vida. E você mostra pra ele também que um filho só tá bom demais, porque filho dá muito trabalho e filho é uma merda. Que homem que você é, cara? Que homem que você é? Se o seu valor tá na família. Você ainda não percebeu isso. Cara, é uma coisa terrível, porque assim, a nossa família é o que agrega e o que sustenta a gente, velho. Você deixou, você que é um cara que já passou da idade de ter filho, sua mulher não pode mais engravidar, é uma coisa que infelizmente Jesus vai te mostrar quando você encontrar com ele, mas você vai ver o que você perdeu por causa desse seu egoísmo. Sabe o filho que ia te dar a maior alegria da sua vida? Que era aquele que ia ser super parecido com você, que ia ter seguido a sua profissão, que ia estar hoje trabalhando com você? Ele não nasceu, velho. Sabe aquela filha que não ia desgrudar do seu pé? Que ia falar, papai, papai? Que ia ser o seu xodó da sua vida? Que ia ser aquela filha que, pô, meu, gosta de pegar em você? Porque cada filho tem um perfil. Tem filhos que são um pouco mais frios, né? Tem filhos que são um pouco mais alegres, mais. Entendeu? Cada um tem um perfil de comportamento. O que que acontece? Aquela filha que ia nascer, que ia ser aquela que ia te beijar, te cobrir de beijos, ia ser o xodó da sua vida, ela não nasceu, velho. Porque você evitou. E aí? Ia ser a alegria da sua vida. Ia ser aquele momento. Sabe aquele momento que você ficou super triste? Você se matou de bebê, que você não viu sentido na sua vida? Você teria aquele sentido se aquele menino ou aquela menina tivesse nascido. Porém, você evitou. Porque foi covarde. Porque não quis acreditar na graça de Deus. Te respondo uma coisa que está escrita na Bíblia. Acaso não tem Deus em Israel? Você fala que é por causa das dificuldades financeiras. Mas você acha mesmo que Deus ia te abandonar se você tivesse dito sim para a vida? Claro que não, meu irmão. E para você que está pensando em constituir família, meu, eu sou pai de 7, um no céu. Eu conheço um cara muito mais nervoso que eu, que está esperando o 13º. E tem muitos pais aí que eu conheço que tem 5, 6, tem 4. Tem de acordo com a sua capacidade, mas não adianta ser miserável para Deus. A grande questão é a seguinte: todos têm uma conversa um pouco parecida, que é o quê? Não adianta você querer ser o senhor da sua vida. Você tem que confiar, cara. Um boleto, o outro vai atrasar, meu. Você vai ter dificuldades. Porém, quando você tem pai de muitos filhos, você consegue ter um dom, Deus te capacita para você ser sempre mais providente, de você conseguir priorizar o que é importante. Falar, meu, eu vou fazer isso, que isso é muito importante, isso daqui espera, isso daqui dá para fazer, isso aqui a gente faz agora, o outro espera. Jesus te capacita, meu irmão. Isso é muito importante que você tem que ter. Então você não adianta você querer ser o senhor da sua vida. Ah, eu quero fazer assim, eu quero ganhar tanto, eu quero ter isso guardado para fazer isso, eu quero ter aquilo para fazer não sei o quê, e filho, eu só vou ter isso aí porque dá muito trabalho e muito gasto. Sabe o que vai acontecer com a sua vida espiritual e a sua vida financeira? Sempre vão ser miseráveis, proporcional ao que você deu para Deus. Se os anjos pudessem invejar, eles não invejam, mas se eles pudessem invejar, seria a nossa capacidade de gerar almas para Deus. Você tem esse poder na sua mão. Você pode gerar uma alma, de batizar o menino, oferecer para Deus. Senhor, eu te entrego essa vida. Vou educar ele na educação que meus pais me deram, ou na educação que eu aprendi com os meus estudos, com a minha vida. Então, gente, vale a pena demais. Vale a pena demais. Porque nós estamos hoje vivendo uma crise. O que a gente pode dizer? Uma crise. Eu queria fazer uma analogia comparado com Noé. Nós vivemos uma crise populacional. Pode parecer loucura, né, mano? 8 bilhões de pessoas, uma tralha lá de coisa, de gente, é muita gente, é trânsito para todo lado. E se eu te dissesse que a gente vive uma crise populacional, você acreditaria? É verdade.
O próprio Elon Musk falou em determinado contexto que o apocalipse, o fim do mundo, viria por causa de falta de gente, porque hoje a gente vive uma situação que a taxa de natalidade está muito baixa. E isso prejudica toda a questão de o seguinte: tem muitos idosos, muitos velhos, e a aposentadoria, na teoria, é o quê? Você botando pessoas jovens no mercado para pagar pelos idosos que trabalharam. Então você gera um problema de falta de mão de obra e falta de jovens trabalhando para bancar os aposentados gigante. Então muitos países do mundo viram que essa política de poucos filhos é um tiro no pé. Só que agora é tarde, né, irmão? Porque você pensa pelo seguinte: você vai lá, você convence a população que ela não precisa ter filho. Aí depois, beleza. Agora você quer voltar atrás, falar que vai ter que ter filho? As pessoas já se habituaram a esse estilo de vida. As pessoas já se habituaram de falar, cara, eu não quero ter filho, não. Eu não preciso de filho. Porque é mais gostoso, é mais fácil você passar a vida viajando e curtindo. O caminho do trabalho, eu tô te mostrando um caminho diferenciado, que é o caminho do sacrifício. Que é esse aonde um homem realmente vê o seu valor. É se sacrificando pela família. E a partir do momento que é apresentado um caminho, que é um caminho muito mais, se dizendo, light, para você voltar para o caminho da dureza é muito mais difícil. Por isso que eu digo, se você ainda é jovem, aproveita, meu, não se acostuma errado. Segue o que diz a palavra de Deus. Em nenhum momento da Bíblia, em local nenhum, você acha que é lícito você evitar filho ou matá-los. Nenhum local da Bíblia você acha isso. Pelo contrário, só incentiva. Você vai pegar a espiritualidade católica, em nenhum lugar lá fala tenha um filho ou dois só e depois coloca um contraceptivo lá. Não existe. Muitas das igrejas evangélicas também suportam isso, que a vida é boa, né? A espiritualidade, o judaísmo também acredita, o Islã, todas as religiões abraâmicas estão nessa vertente. Então, o que acontece é que hoje se criou uma falsa ideia que filho é uma maldição. Meu, se você falar dos deuses gregos, todas as religiões pagãs antigas, elas tinham deuses para cuidar, né, da fertilidade. A fertilidade sempre foi vista como uma bênção. E hoje, século XXI, a gente vê como uma maldição. Até entre os casados. Você vai falar, cara, o cara solteiro não quer ter filho agora? Cara, é um pouco mais compreensível, né? Mas um cara casado, gente, isso daí como uma maldição é uma coisa terrível. Porque quer fazer sua viagenzinha, porque quer não sei o quê, porque quer ficar indo em restaurante caro. Eu falo, cara, abre mão de algumas coisas, mas você vai ver que Jesus vai te capacitar também. Você vai ver, cara, se você trabalha com vendas, você vai fazer mais vendas. Porque um pai, ele dá para você o necessário para você se manter. Jesus vai ver, você fulano de tal, João, tá com 6 filhos. Eu tive 6 filhos, respeitei os períodos da minha esposa, tive a gravidez, respeitei os períodos pós-parto, né, para ela se recuperar. E depois de um ano tive outro, então tive 6 filhos. Depois disso não dava mais para ter, né? Beleza. Foi 6 o que eu consegui ter. Aí, João, você vai lá, você tá lá no seu trabalho. Você acha que você botando a mão e falar, Senhor, eu preciso, me ajuda. Você acha que Deus vai fazer o quê com você? Você acha que ele vai deixar faltar o pão para sua casa? O leite para seus filhos? A escola para seus filhos? Cara, ele já sabe tudo que você precisa antes de você precisar. O que acontece é que o nosso Deus, ele é vivo. Vivo. Ele olha para sua cara, ele vê. Você não está precisando. E ele não te dá. Porque você ia fazer besteira com esse dinheiro. Você rebota a mão para rezar para pedir mais dinheiro. E muitas vezes, esse dinheiro, se você tivesse, você ia largar a mulher e você ia fazer merda, cara. Será que vale a pena? Não! Porque você não ia estar empregando bem. Se você tivesse, meu, preciso de um dinheiro que eu preciso quitar coisas da minha família, dos meus filhos, você pode ter certeza que esse dinheiro ia chegar. Contanto que você não fosse um encostado, né? Que não fosse um cara que também não move uma palha para Deus poder te ajudar. Mas, cara, pode confiar. O dinheiro vem. O dinheiro vem. O dinheiro vem e vem do lugar que você menos esperar.
Não adianta querer pegar exemplos extremos. Ah, porque lá no sul da Bahia tem comunidades que são muito pobres e que realmente tem 10 filhos, e lá é muito pobre, eles passam necessidade. Olha que loucura. Isso é coisa de gente que não tem informação nem conhecimento. Olha, sabe o que eu diria para você? Realmente, muitas vezes lá não chegou tecnologia, não chegou televisão, não chegou muitas coisas que a gente diz ser essencial, certo? Mas tem uma ironia nessa história. Realmente, uma comunidade bem pobrezinha da Bahia, um bocado de filho, né? Como dizem os baianos. O pessoal lá, assim, né? Tudo trabalhando com o pai ali e tal, não tem tecnologia, não tem muito dinheiro. Sofrido, sofrido mesmo. Mas tem uma ironia que você, o homem moderno que deixou de ter o filho por causa do dinheiro, não sabe explicar. Qual que é essa teoria? Chega lá e conversa com esses meninos, conversa com esses rapazes, conversa com esse pai. Como que você me explica o sorriso de Cristo nele? E em você não? Você que foi o prudente, que é o que na realidade? Covardia mascarada de prudência. Você é um covarde, velho. Você não fez porque você teve medo. Fala a verdade, assuma. Assuma para você pedir perdão para Deus. Porque se você não pede perdão, você não tem como se arrepender. Não vai mudar em nada você negar isso aí. Você não teve porque você teve covardia. Porém, o cara que teve, que se fudeu lá, que tá numa comunidade bem pequenininha, que tem que capinar o dia inteiro para trabalhar ali, para ter um sustento mínimo, ele tem o sorriso de Cristo. E você não. Tô dizendo então que todo mundo deve fazer isso daí, lá para um lugar humilde lá para fazer isso? Não. Claro que não. Deus quer a dignidade. Aquela população tá naquela situação por causa não vou nem falar palavrão, mas por causa de uma bênção num governo lá que deixa eles naquele estado. Isso era a responsabilidade social do governo de gerar para essas pessoas terem o um mínimo de dignidade, que infelizmente foram abandonados, né, assim dizendo. Porém, Jesus quer dignidade pra gente, quer as coisas limpas, quer as coisas saudáveis, né? Então, a gente tem que buscar isso. O que eu vejo que é o seguinte: o vídeo não é sobre pobreza material ou não, é sobre hombridade. E eu digo pra você, aquele homem no sul da Bahia que teve aquele filho foi mais homem do que muitos aí que estão aqui na cidade grande. Tem tudo, mas são uns frouxos, uns covardes, não se entregam à vontade de Deus. O que é esse homem, então, na verdade? Bota o joelho no chão para você fazer a sua oração, vai da sua igreja, na sua missa de domingo, no seu culto, e aceite os filhos que Deus mandar. Que aí você vai ter um tesouro gigante no reino dos céus que vai valer a pena. E não fique olhando para o lado, olhando para trás. Ai, mas eu tenho medo. Não! Confia, meu irmão. Confia, porque Jesus vai te capacitar e vai te ajudar. Eu estou te falando, todos os pais de muitos filhos que eu falo, que moram na cidade, eles falam, cara, impressionante. As coisas começam a andar como uma engrenagem, você não sabe nem de onde veio. E as coisas dão certo. As coisas dão certo. Dão certo porque você tem um Deus que está te acompanhando, te olhando. Mas não adianta fazer por fazer, irmão. Se você quiser fazer filho por fazer igual um muito doido, você vai cair do cavalo. Você vai fazer dentro de um matrimônio, dentro de uma coisa santa, né? Você vai ter filho para oferecer para Deus, não um com cada mulher para se ferrar o resto da vida. Porque aí, porra, uma coisa que era para ser um presente de Deus acaba virando um peso. Por quê? Porque é fato de uma escolha ruim, porque você não se preservou. Você foi atrás de bagunça, você foi atrás de farra. Você não respeitou a lei de Deus, você desprezou a lei de Deus. A lei de Deus falou o quê? Se preserve. Guarda o seu corpo para sua esposa, porque o seu corpo é dela. Então, pensa nisso. Ser homem não é sair pegando todo mundo. Ser homem é o cara que se preservou, pelo amor de Deus, se guardou, procurou a pessoa certa pelos motivos certos. O cara, você acha que ser homem é só achar mulher gostosa por aí, velho? Você só quer saber de mulher gostosinha, velho. Você fala que as mulheres não prestam, mas você só vai atrás de mulher que não presta. É você que tá errado. Você não tá sabendo escolher a pessoa certa. Você não escolheu pelo coração. Você escolheu somente pelo corpo. É muito importante. Ninguém consegue ficar com alguém somente pelo coração também. A pessoa tem que te agradar. Mas também escolher somente pelo corpo é tão tolo
Pô, você só escolheu pelo que você não olhou nada da pessoa que ela tinha dentro. E você a vida inteira só soube falar de dinheiro. Só falou de dinheiro, 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 dinheiro. Era a única coisa que você falava dentro de casa. Ó, vou pegar um negócio bom, que a gente vai ganhar mais dinheiro, que a gente vai poder fazer mais coisa, vai viajar. Beleza. Sabe o que que acontece, cara? Você não tem substância no seu casamento. Aí quando chega a hora da crise, ele acaba. Aí você vai escrever textão na internet que as mulheres emprestam, que as mulheres isso, que a mulher aquilo. Ué, você sempre, a sua vida inteira você pregou pra sua mulher que a única coisa que importava era o conforto e o dinheiro. Logo, ela achou um cara que deu um conforto melhor que o seu. Ela viveu o que você pregou a vida inteira. Você nunca falou pra ela que o mais importante era o amor de Deus na sua vida. Você nunca falou pra ela isso. Você nunca levou ela junto todo domingo pra ir lá, mesmo quando ela tá desanimada, vamos, vamos, vamos. Vamos, que ali Jesus está lá. Você não tinha isso na sua vida, no seu casamento. Aí aconteceu o que aconteceu. A merda generalizada dentro do relacionamento e acabou. Mais um casamento secular que acaba. Casamentos que são movidos somente por uma companhia, pela intimidade, mas não tem raízes profundas em Deus, eles vão acabar. Não adianta. É questão de tempo. Por quê? Porque você precisa, quando vem a tribulação, é a raiz que segura. Então, para a gente concluir aí, vamos ver pelo seguinte: busque uma mulher correta, de coração grande. Não escolha só pela beleza ela, porque é isso que é o grande problema. Tá? Não entra nessa desgraça de falar que dentro das igrejas as honradinhas são as piores, que isso é uma mentira do Satã para te destruir. Tá? E aceite os filhos que Deus mandar. Carregue a cruz que ele te mandar. Pega seu trabalho e se joga, irmão. Pega o que você tem que fazer e faça o melhor feito possível. Você pode fazer o que você for fazer, mas faça de coração. Não queira ficar competindo com os outros, que isso daí é ruim, cara. Ai, eu tô no ambiente de trabalho, eu vou ficar puxando o tapete do outro pra eu me dar bem. Não, seja correto, meu. Faça o seu e já era, que o seu vai chegar. O seu patrão verdadeiro não é o seu patrão que tá lá te pagando. O seu patrão verdadeiro é Deus, é ele que vai ver. Puta, o cara ali sempre foi correto, sempre foi idôneo. Então, agora chegou a hora da recompensa dele. Tá bom? Obrigado, gente. Eu sou o Rafael Gedeon e acompanha a gente para mais vídeos.